Fala galera, aqui quem fala é o professor Diego. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre variação linguística. A gente vai explicar de uma maneira bem simples, bem direta, bem objetiva o que é variação linguística, por que a variação linguística acontece e quais são os diferentes tipos de variação linguística que nós temos. Porém, antes da gente entrar nesse conteúdo, peço a vocês que vocês já deixem a curtida aqui nesse vídeo e também se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos. Se inscrevendo aqui no canal, vocês me ajudam porque ajudam o canal a crescer, mas também vocês vão ter acesso a todos os vídeos que a gente vai colocando semanalmente aqui no nosso canal. Beleza? Dado o recado, vamos falar sobre variação linguística. Existe uma tendência natural a gente tratar as diferentes línguas que existem no mundo, né? Não apenas a nossa língua portuguesa, mas todas as línguas, como se elas fossem algo homogêneo, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, como se fosse uma coisa só. Ora, essa tendência é uma coisa natural. Por quê? Porque a gente utiliza a língua como um instrumento de comunicação. Então, por exemplo, eu uso o português para me comunicar com todo mundo aqui no Brasil e em outros países falantes de língua portuguesa. Se eu falo e a pessoa entende, né, se existe essa inteligibilidade mútua, eu tendo a compreender que a língua é uma coisa só, apesar das alterações e das diferenças que eu consigo perceber no jeito de falar e de escrever do outro que se comunica comigo. Porém, quando a gente olha com um pouco mais de cuidado para cada uma das línguas que existem no planeta, a gente percebe que abaixo dessa superfície, dessa casca de unidade, existe todo um universo de riqueza, todo um universo de variedade, de diversidade. E é justamente a esse universo de diversidade, de variedade, que a gente tende a denominar de variação linguística. A variação linguística é justamente esse conjunto de possibilidades diferentes de se utilizar uma língua, mas que são mutuamente compreensíveis, por assim dizer, né? Que estão integrados dentro do arcabouço, da estrutura de uma mesma língua, de um mesmo idioma. Pois então, como eu expliquei para vocês, a variação linguística ela é um fenômeno natural e também universal. Ou seja, ela acontece com todas as línguas vivas que existem no mundo. Inclusive, um dos critérios que a gente tem para a gente determinar que uma língua ela morreu, ela faleceu, é justamente quando ela para de mudar, ela para de ter variações internas dentro da estrutura daquela língua. Então, variação linguística é um fenômeno absolutamente comum e um fenômeno essencial da própria existência da língua. E ela acontece por uma infinidade de causas. Aqui a gente pode trazer pelo menos 3 causas mais importantes. A primeira dessas causas é porque a língua, para ela ser uma língua viva, ser uma língua útil como um instrumento de comunicação, ela precisa se adequar às demandas do mundo, às demandas da realidade que está sempre mudando, está sempre se modificando. Então, por exemplo, hoje em dia existe uma infinidade de termos, de palavras, de nomes que não existiam há 150 anos atrás. Então, palavras como computador, como telefone, como televisão, simplesmente não existiam naquela época. E se a língua não tivesse essa capacidade de ir mudando, de ir se alterando a sua forma, ela não se abriria para essas novas palavras. Da mesma forma, existe uma quantidade enorme, gigantesca de palavras que vão caindo em desuso. Então, termos como telegrama, fax, hoje em dia são quase que completamente desconhecidos da grande maioria das pessoas. Então, essa dinâmica de incluir novas palavras e de se livrar de palavras através do desuso, ela faz parte desse movimento da variação da língua. Outra causa muito importante da variação linguística é a própria complexidade da sociedade em que aquela língua é falada. Então, se a gente for pegar só um aspecto, por exemplo, o aspecto profissional, olha a quantidade de profissões, de atividades profissionais que são desenvolvidas na nossa sociedade aqui no Brasil. Cada uma dessas atividades profissionais tem o seu vocabulário próprio, aquilo que a gente chama de jargão. Então, os advogados têm seu próprio jargão, os médicos têm seu próprio jargão, os trabalhadores da construção civil têm seu próprio jargão. Agora você imagina se cada um de nós
tivéssemos que decorar, que memorizar e que utilizar de forma corriqueira todos os diferentes jargões que existem para as mais diferentes profissões e atividades desempenhadas na sociedade brasileira. Ia faltar cabeça, ia faltar cérebro para a gente poder guardar, registrar tanta palavra. Então, é justamente por conta dessa nossa incapacidade de registrar todos esses termos que a língua também ela vai variando. Porque cada área do saber, cada área profissional vai tendo ali o seu próprio jeito de falar, vai tendo ali sua própria forma de se expressar, seu conjunto de termos que lhe são próprios. Um terceiro fator muito importante e que explica o fenômeno da variação dentro de uma mesma língua, a variação linguística, é o fator geográfico. Quando a gente olha, por exemplo, para um país que nem o Brasil não é um país, o Brasil é um verdadeiro continente gigantesco. É quase que um milagre a gente ter conseguido manter aqui no Brasil a nossa unidade linguística, fazer com que a grande maioria dos brasileiros fossem falantes de apenas uma língua, a língua portuguesa. Essa façanha ela se torna ainda mais miraculosa quando a gente compara o Brasil com outros países, especialmente países da Europa, países do Oriente Médio, da África, em que você tem países pequenos, minúsculos, em que se falam 4, 5, 6 idiomas oficiais. Mas apesar dessa unidade linguística que se manteve no nosso país ao longo da história, é absolutamente natural que nas diferentes regiões, nas diferentes localidades que constituem o nosso país, a gente tenha a influência de diferentes variáveis linguísticas. Então, por exemplo, em certas regiões do nosso país a gente tem uma grande influência indígena, de povos indígenas que contribuem com o seu próprio jeito de falar, com os seus termos, com suas estruturas que são pertinentes a cada uma das línguas que são faladas. A mesma coisa vale também para a influência afro-brasileira, né, de comunidades que se formaram a partir do influxo de povos africanos aqui no nosso país. E a mesma coisa vale também para as comunidades que se formaram a partir da vinda de imigrantes de nações europeias, alemães, italianos, poloneses, ucranianos e por aí vai. Então é óbvio que cada um desses troncos populacionais, por assim dizer, vai trazer uma bagagem linguística. E essa bagagem linguística, quando ela se mistura com a língua portuguesa, ela vai criando justamente esse conjunto de variedades locais, de variedades regionais, ajudando a formar essa grande aquarela que é o português dentro do Brasil. Pois bem, agora que a gente já explicou o que é variação linguística e também que a gente já explicou quais são as causas que levam à variação linguística, a gente pode falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de variação linguística. Na verdade, a gente tem uma infinidade de tipos de variação linguística, mas quando a gente vai discutir esse assunto, a gente tende a resumir esse arco-íris de possibilidades de variação a basicamente 5 tipos diferentes de variação. E aqui agora são 5 palavrões que vocês vão ter que decorar. É a variação diatópica, a variação diacrônica, a variação diastrática, a variação diafásica e a variação diamésica. Então tem aqui 5 sugestões de nome de filhos para vocês. Diatópica, diacrônica, diastrática, diafásica e diamésica. Vamos passar agora cada um desses palavrões, cada um desses tipos específicos de variação de uma maneira individual. Então, a variação diatópica, ela se refere a topos, que é essa palavra grega, que significa lugar. Então, é a variação que acontece de lugar para lugar. Existem algumas pessoas que se referem à variação diatópica como variação regional. Esse termo é impreciso porque a variação diatópica ela abrange também variedades de natureza nacional. Então, o português do Brasil e o português de Portugal. É uma variação diatópica, mas não é uma variação regional, né? São países diferentes, por assim dizer. E aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades de variação diatópica. Você tem talvez a possibilidade mais comum, que é a variação no uso de diferentes termos para poder denominar um mesmo ente, uma mesma coisa. Então você tem, por exemplo, o caso da macaxeira, que em algumas regiões do Brasil vira mandioca, em outras regiões vira aipim. Tem o caso também da tangerina, que em certos lugares vira tanja, em outros lugares vira mexerica,
em outros lugares vira bergamota, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, a utilização de diferentes termos para denominar a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo ente, é um exemplo de variação diatópica. Um outro exemplo também muito característico é a existência de diferentes sons, é a variação de natureza fonológica, em que diferentes regiões do nosso país elas produzem a mesma letra, o mesmo sinal gráfico, por assim dizer, a letra R, a letra S, de uma maneira distinta, de uma maneira própria. Um caso muito característico, vocês podem encontrar o exemplo, inclusive na minha fala, né, que é esse som que a gente chama do S chiado, que é o S carioca, mas que não é apenas carioca, que também é comum em certas partes da região norte do Brasil, quando você vai falar, eu esqueci o isqueiro na esquina da escola, então esse som chiado é um exemplo característico. Outro exemplo característico é aquilo que a gente chama de R retroflexo, né? Esse nome retroflexo é porque a gente tem a impressão que o R dá uma voltinha dentro da língua, que é aquele som característico de certas regiões do sertão sul do Brasil, interior de São Paulo, interior de Minas, de Goiás, Mato Grosso, que é aquele som de porta, torta. Então esse R é um R também característico e que exemplifica para nós o que é uma variação diatópica. O segundo tipo de variação que a gente vai assinalar aqui é a variação diacrônica. Essa variação é a variação que se dá ao longo da história da língua, ao longo do tempo. Remete ao termo Cronos, né? Que é o deus da história, o deus do tempo. Então, esse tipo de variação é a variação que acontece, por exemplo, de uma geração para outra geração. A língua portuguesa, conforme era falada em 1950, comparando com a língua portuguesa deste ano, 2023, e por aí vai. E também existe uma infinidade de exemplos, de ilustrações desse tipo de variação. Por exemplo, hoje em dia, os jovens, os adolescentes usam termos como tancar, based, cringe, que são palavras que seriam absolutamente incompreensíveis em 1950 aqui no Brasil. Da mesma forma, 1950, 60, 70, você pode conversar com seu avô, possivelmente até com seu pai, ele vai usar uma série de termos, algumas gírias talvez, que serão incompreensíveis para a grande maioria dos jovens, ou então pelo menos vão soar um pouco estranhas. Coisas como broto, bicho, marmota, enfim, são termos que soam completamente estranhos e que não fazem muito sentido para as pessoas que têm o seu repertório linguístico, por assim dizer, construído aí ao longo das últimas décadas. Então isso é a variação diacrônica, a variação de acordo com as fases de desenvolvimento da língua. Vamos falar agora sobre a variação diastrática. A variação diastrática é aquela variação que acontece de acordo com o grupo social a que aquele indivíduo pertence. Normalmente, até um tempo atrás, quando a gente falava de variação diastrática, as pessoas tendiam a entender como a variação de acordo com a classe social ou extrato social a que uma pessoa pertence, uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média, uma pessoa rica. Esse tipo de leitura é uma leitura que não funciona muito bem para o português brasileiro, porque aqui no Brasil a gente tem uma forma de organização desses estratos sociais e também uma forma de penetração da linguagem nesses diferentes estratos que ela tende a ser um pouco mais sincrética, um pouco mais bagunçada. Mas a variação diastrática, ela nos ajuda a entender, por exemplo, aí sim de uma forma muito clara, as variações de terminologia e até mesmo de estruturas que acontecem de acordo com cada grupo que existe na sociedade, com cada tribo. Então, por exemplo, quando você vai ver o jeito de falar, o linguajar, por assim dizer, dos surfistas, desse pessoal que gosta de anime, os otakus, ou do pessoal que gosta de rock, dos roqueiros, o pessoal que malha, os marombeiros e tal, a galera fitness, cada um desses grupos tem a sua própria forma de se expressar, tem seus trejeitos, tem seu vocabulário próprio, tem seu próprio linguajar. Outro exemplo muito representativo da variação diastrática é aquilo que eu já mencionei aqui, que são os jargões. Então, cada área profissional, cada área de atuação tem sua própria terminologia, tem seu próprio modo de expressar a realidade que lhe é mais patente. Então, por causa disso, a gente consegue perceber variações importantes no jeito do médico falar, do advogado falar, do
engenheiro falar e por aí vai. O quarto tipo de variação que a gente pode ter dentro de uma língua é aquilo que a gente chama de variação diafásica. A variação diafásica ela diz respeito às diferentes formas de você se expressar, de você usar a língua de acordo com as diferentes situações, os diferentes contextos em que você está inserido. É por isso que muitas pessoas chamam a variação diafásica também de variação situacional, né? Por conta da situação que determina a forma como você utiliza a língua, de um jeito mais formal ou menos formal, por exemplo. Isso é muito fácil de entender quando a gente pensa, por exemplo, as diferentes formas como a gente cumprimenta as pessoas dependendo da situação em que a gente está. Então, por exemplo, você não cumprimenta um amigo seu da mesma forma como você cumprimenta a sua mãe. E você não cumprimenta esse seu amigo quando vocês estão em público da mesma forma como você o cumprimenta, como você a cumprimenta quando vocês estão num ambiente mais reservado, tende a haver mais intimidade. Você também não cumprimenta a sua mãe da mesma forma como você cumprimenta o seu chefe. E você não cumprimenta o seu chefe durante uma reunião da mesma forma que você o cumprimenta ou a cumprimenta em um bar, quando vocês estão lá no happy hour, por aí vai. Você também não cumprimenta a sua namorada da mesma forma como você cumprimenta o seu chefe. Então, essas mudanças de interlocutor e de situação, elas dizem respeito a essa variação diafásica, esse conjunto de formas diferentes de você utilizar a língua dependendo da situação na qual você está integrado. E a última forma de variação que eu vou apontar aqui para vocês é aquilo que a gente chama de variação diamésica. A variação diamésica diz respeito à variação natural que existe entre o registro escrito e o registro oral, entre a escrita e a oralidade. Por quê? Por uma série de razões. Talvez a mais importante é que quando você escreve, você tem um tipo de produção linguística que não é uma produção linguística espontânea. Ela é uma produção linguística preparada, pensada, organizada previamente. Já quando você está falando, na grande maioria das situações, você está falando de uma maneira mais autêntica, mais espontânea, mais natural. Você não tem tanto tempo para você poder organizar suas ideias, suas argumentações, enfim. Além disso, a escrita ela tende a ter uma durabilidade maior, então ela tem um peso maior. Apesar de hoje em dia você ter o YouTube, você ter essas múltiplas formas de você armazenar e registrar o audiovisual, a escrita ainda tem um peso maior por conta da sua durabilidade. Sem contar que a escrita também tende a ser muito mais formal do que um vídeo. Quando você quer estabelecer um contrato ou então firmar algum tipo de parceria, você o faz através da forma escrita, do registro escrito. Você não o faz através do apalavramento, através da oralidade. Pois bem, então agora que a gente já viu os 5 tipos diferentes de variação linguística, a gente pode fazer um resumão de tudo que a gente viu ao longo deste breve vídeo. Primeiro, a gente aprendeu o que é variação linguística, né? Que é essa grande diversidade que existe dentro de cada uma das diferentes línguas. A gente aprendeu quais são as causas mais importantes que levam à variação linguística, é a própria adaptação da língua à realidade, a complexidade da sociedade e as influências diversas que essa língua vai recebendo. E a gente aprendeu também quais são os 5 tipos de variação linguística mais importantes. Variação diatópica, variação de um lugar para outro, variação diacrônica, de um tempo histórico para outro, variação diastrática, que é a variação de um grupo social ou de uma tribo para outra, variação diafásica, que é a variação de uma situação, de um contexto para o outro, e a variação diamésica, que é essa variação da modalidade do registro oral para o registro escrito. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, pelo menos de uma forma mais genérica, mais introdutória, o que é variação linguística e quais são os tipos diferentes de variação linguística. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aí a curtida de vocês, deixa o joinha de vocês e também se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem os próximos vídeos e também para vocês poderem me ajudar a crescer aqui o meu canal. Muito obrigado e até a próxima!